Sair de casa para trabalhar ou estudar, cumprir os desafios do cotidiano e desfrutar os momentos de lazer. Parecem ações comuns do dia a dia, mas para muitas pessoas, o enfrentamento dessas experiências pode gerar situações de medo, angústia e até insegurança. Caminhar à beira-mar, coisa simples. Para Carlos, significa um reinício, uma conquista. Significa a recuperação de uma crise de ansiedade que ultrapassou a fronteira do pânico. Carlos passou 19 anos sofrendo com o que os médicos chamam de transtorno do pânico. Em 1987, ele viu um amigo de escola tendo um ataque de epilepsia. Daí para frente, sua vida nunca mais foi a mesma. É que você tinha medo de fazer o quê? O maior de todos era de sair de casa. Eu saía, mesmo assim eu saía, de se afastar de casa, de hospital, de viajar, de show. Todo lugar que fosse longe da minha casa, isso me causava pânico. Eu tinha medo. A casa era como se fosse o ponto seguro, sabe? De tudo. Eu estando em casa, eu acharia que lá não ia ter nada. Isso afastou você também muito das outras pessoas, né? Muito, muito. Perdi muito show, perdi muita viagem, perdi muita diversão. A coragem de procurar ajuda só veio quando ele conseguiu assistir a uma reportagem sobre o assunto. Quando eu vi uma matéria até o fim, eu tive coragem, encarei e vi a matéria, eu vi que uma pessoa que ficou curada totalmente, e eu resolvi procurar ajuda. Não há uma só pessoa que nunca tenha experimentado algum grau de ansiedade. Ela é normal e nos protege de situações de perigo. Para quem tem um transtorno do pânico, a ansiedade vem sempre em grande escala. Uma atitude simples como dirigir pode desenvolver medos irracionais. E a ansiedade fica tão grande que a pessoa passa a tomar atitudes extremas, como por exemplo, parar de dirigir, ou até mesmo de pôr o pé para fora de casa. O transtorno de pânico, a pessoa, né, que é acometida, ela tem ataques inesperados, né, e espontâneos de pânico. O que são esses ataques de pânico? É um medo exacerbado. Tá? Um medo inexplicado. A gente tem o sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático, dividido nesses dois. E nessas pessoas, o sistema nervoso simpático está muito exacerbado. Então ela começa a ter sintomas, mal-estar, tontura, palpitações. O transtorno do pânico é um sério problema de saúde e atinge cerca de 3,5% da população ao longo da vida. Algumas pesquisas indicam que ele ocorre com mais frequência no final da adolescência ou da vida adulta, que as mulheres são 2 vezes mais propensas a desenvolverem o transtorno do que os homens. Existem fatores genéticos, tá? Ainda a gente tem poucos dados, mas o pouco que a gente tem já comprova a carga genética. Existem alterações de substâncias cerebrais que são chamadas neurotransmissores que também estão envolvidas, tá? Que tem muitos estudos, principalmente relacionados a medicamentos que deixam isso claro pra gente. Então, se você tem a genética, você já carrega a genética com você e você sofre um fator estressante, qualquer fator estressante, por exemplo, uma separação, né, um divórcio, a morte de um ente querido, isso pode levar à precipitação do pânico. A psicóloga Cristiane Peixoto utiliza uma técnica que ampliou as possibilidades de tratamento do transtorno. É a teoria conhecida como cognitivo-comportamental. Segundo a doutora Cristiane, existem 4 recursos contra o pânico. A psicoeducação, que é uma técnica utilizada para promover compreensão do transtorno e de suas características. Reensino da respiração. Reestruturação cognitiva, onde os pacientes são ensinados a reinterpretar sensações como não perigosas. E ainda a exposição interoceptiva, que é a extinção do medo. Doutora Cristiane me convidou para uma experiência com sensações semelhantes ao pânico. Eu vou fazer uma técnica com você chamada exposição interoceptiva. Eu vou colocar você em pânico e depois eu vou tirar, certo? E aí assim, você vai procurar inspirar lentamente, elevando o abdômen, certo? 1, 2, 3 e... Então inspira, 1, 2, 3, até o abdômen elevar, segura o abdômen, 1, 2, 3 e solta. Então eu vou pedir para você fazer uma respiração mais ofegante, assim. Mais ou menos durante uns 30 segundos. Quando você começar a ter a sintomatologia, eu vou perceber e aí vou pedir para você fazer a respiração. Combinado? Eu tô suando. Certo, mas é natural. Então vamos lá. A respiração.
Perfeito. Agora, sentindo os sintomas, coloca o braço aqui, expire lentamente até o abdômen elevar. 1, 2, 3, segure, 1, 2, 3, solte. Isso. Tá sem sintomatologia, pode parar. É horrível, né? É meio tonto, né? Veja só, isso, porque é o seu sistema nervoso simpático sendo ativado. Sendo que aí, veja só, você viu que quando eu pedi para você respirar assim, você fez assim. Sendo quando você faz assim, você está aumentando o seu pânico. Então, a única coisa que você tem que fazer é inspirar lentamente pelo nariz até o abdômen elevar. Aí segura 1, 2, 3 e solta pela boca. Isso você vai modificar a hiperventilação. Isso é o que acontece com as pessoas que têm pânico. Elas hiperventilam, então elas fazem uma respiração ofegante. E isso aí vai aumentando o gás carbônico no cérebro que vai ativando o sistema nervoso simpático. Aí vai dar taquicardia, tontura, sudorese, mãos frias, uma dormência nas extremidades. Cada pessoa vai desenvolver o seu sistema nervoso simpático de cada jeito. Em uma outra experiência, ela ensina a controlar a sensação de tontura, comum aos pacientes do pânico. Vou fazer você ficar tonto agora e depois vou fazer com que você não fique mais tonto, que é, no caso, ensinar você como lidar com a situação de tontura caso você tivesse pânico, certo? Então, você vai imaginar um ponto aqui no teto, não vai botar o dedo não, né? Por causa do você vai imaginar um ponto e vai rodar, isso. Rode mais forte, vamos lá. Vai rodar, isso. Quando você estiver tonto, você me avisa. Tá ficando, né? Eu já fiquei. Já ficou? Então, sente. Sente, por favor. E faça o que eu lhe ensinei. Coloca a cabeça para baixo, os braços soltos, mais soltos. E conte até 10, mais ou menos, no pensamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode subir que você não está mais tonto, não. Passou? Passou. Pronto. Então é assim, as pessoas que têm pânico, a gente faz essa psicoeducação, a gente ensina a pessoa a sentir a tontura para depois ela controlar. Qual é o objetivo disso? A gente fazer a reestruturação do pensamento. Quem tem pânico, de fato, imagina que pode perder o controle, que vai ficar tonto, que vai desmaiar. E não é possível que quem fique tonto desmaie. Porque quando você está em pânico, você está com o sistema nervoso simpático ativado. Então, a sua pressão sobe. E quando a pressão sobe, a gente não pode desmaiar, porque a gente só desmaia quando a pressão baixa. O transtorno do pânico é um sério problema, mas se tratado de forma correta, é totalmente curável. A maioria das pessoas que têm pânico, elas buscam muitas vezes cardiologistas, clínicos e, por último, que elas procuram psiquiatras e os psicólogos. Então, a gente vai mostrar para a pessoa que, na realidade, ela não tem um transtorno cardíaco. Isso, como é que ela pode ter o controle? Para ter o controle, a gente tem que mudar esse pensamento de que não é um problema cardíaco. Na realidade, não existe a hipótese A, estou tendo um ataque cardíaco e vou morrer. E sim a hipótese B, peraí, eu tenho um transtorno de pânico, o meu sistema nervoso simpático ele é ativado, e o sistema nervoso simpático ele é ativado para proteger a gente da situação de perigo, sendo que nesse caso ele é ativado para proteger uma situação que não é de perigo real, é de perigo imaginário. Então a gente vai ensinar os nossos pacientes a lidarem com essa situação de forma diferente, enfrentando. Se uma pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, se uma pessoa tem transtorno de pânico e buscar tratamento, ela pode ter uma melhora muito grande. E na próxima semana a gente fala sobre outra doença do comportamento, o transtorno obsessivo compulsivo. E já depois do intervalo eu converso com a jornalista Cláudia Lins. Vamos conhecer o novo trabalho dela, uma adaptação nordestina do clássico Os Três Porquinhos. A gente volta já já.